capítulo é o de número 15. Nós vamos meditar nessa carta. Semana passada nós já estudamos os 7 primeiros versículos. Dando continuidade ainda nesses 7 primeiros versículos da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, nós queremos hoje ler inicialmente os versos números 13 e 14. Eu aproveito pedindo as escusas a você, aproveitando que você está distante, até para que fique mais audível, tirar a máscara. Enquanto você localiza a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, os versos números 13 e 14, eu aproveito também para cumprimentar os nossos irmãos que estão acompanhando ou que irão depois acompanhar esse culto. Com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês, pastor Antônio Carlos, missionário Eliane, Água Fria, todos os membros da IAJFAV, também em São Gabriel, pastor Alex, missionária Máxima 19, pastor Antônio Raul, nossos irmãos da Gente Palmeiras, e todos os nossos irmãos na Bahia. Que Deus abençoe vocês. Porventura, algum visitante também nos acompanhar, que você seja bem-vindo no nosso meio e possa aprender da palavra do Senhor. Eu tenho dito aos irmãos que entender essa doutrina é fundamental para a fé cristã, baseado no que Paulo diz em todo o capítulo 15, especialmente nesses 2 versos que nós vamos ler agora, que são os 13 e 14, que diz: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã ainda é a nossa fé. Vamos ler o 15 também, para que você entenda da gravidade de, porventura, hipoteticamente, Cristo não ter ressuscitado. Aí ele diz mais: somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então Paulo, ele faz um desafio, nos convidando a pensar que Cristo de fato ressuscitou. E nós vimos aqui, eu estou tentando ser cronológico com os irmãos, alguns fatos importantes. Nós vimos a importância dessa doutrina já presente no Antigo Testamento, nós vimos a importância dessa doutrina no Novo Testamento, nós vimos na semana passada as testemunhas, nós fizemos questão de ler referência por referência das testemunhas, das inúmeras aparições de Jesus nesse período de 40 dias, e eu analisava, mandando que Jesus também tem 2 quarentenas interessantes na vida dele. A primeira quarentena é sendo tentado no deserto, inclusive ali vencendo o diabo, e a sua última quarentena é provando que ele vence inclusive a morte, nós podemos vencer. Engraçado que estamos vivendo um dia de quarentena, estamos aí já há alguns meses ouvindo diretamente essa palavra quarentena, e eu quero desafiar os irmãos para que Jesus, na nossa quarentena, assim como ele venceu nas suas quarentenas, nós também iremos vencer, iremos entender o poder desse ato salvador. Antes mesmo, meus irmãos, da gente ver hoje as evidências, e aí nós vamos ver hoje, pastor Everaldo, as evidências físicas e escriturísticas da ressurreição de Jesus. Físicas, porque me parece que há ali uma teoria da conspiração, e quando eu digo parece que há uma teoria da conspiração, é porque de fato uma das principais tentativas de desacreditar a ressurreição de Jesus chama teoria da conspiração, que é a que os discípulos roubaram Jesus no túmulo e que essa notícia correu até hoje, e é isso que é verdade. Então, alguns países, isso foi disseminado não só em Jerusalém naqueles dias, mas isso correu o mundo inteiro. Então, antes de falar da teoria da conspiração, mostrando as evidências da ressurreição de Jesus, eu fiz questão de elencar 12 fatos históricos que nós podemos encontrar eles, inclusive em livros históricos, livros que necessariamente precisam ser cristãos. Quando você escutar a história de Jesus em um livro secular, muitas dessas evidências que eu aponto aos irmãos aqui, elas estão presentes. Então, eu não sei se você dá conta de acompanhar, mas eu gostaria de apontar essas 12. São 12 fatos históricos. Primeiro fato histórico, quando nós falamos de Jesus, da sua morte, ele morreu, segundo a história, por crucificação romana. Isso está em qualquer lugar, em qualquer livro secular. Quando fala de Jesus, os livros vão dizer, ele morreu por crucificação romana. Isso é histórico, ele morreu por crucificação romana. Não dorme, Everaldo. Não foi só um sono da alma, nada disso. Ele morreu literalmente. Ele morreu. O segundo fato é que Jesus foi sepultado em um túmulo particular. E aí nós vimos, alguns dias atrás,
atrás, me parece que 2 semanas atrás, nós vimos aqui a importância dos manuscritos do Mamon, porque a principal profecia que fala de um túmulo específico entre os ricos é do profeta Isaías. E aí nós vimos aqui que no ano de 1947, na primavera desse ano, um pastor beduíno encontrou na caverna de Qumran os principais achados bíblicos dos nossos dias, que inicialmente pareciam não ter muito valor. Eles venderam esses manuscritos, vários rolos de pergaminho, por inicialmente $250, menos de R$1.000, se a gente pudesse converter hoje algo do tipo. Só que depois arqueólogos, pesquisadores das línguas antigas identificaram que aquilo era extremamente valioso e foi se vendido para Israel no valor de $250 mil. Hoje isso está num cofre em Israel, comprovando que todo o livro de Isaías, que já falava de um túmulo novo para Jesus entre os ricos, é uma profecia cumprida. E também vimos aí a importância de José de Arimateia. Terceiro fato histórico é que depois que os discípulos ficaram sabendo da morte de Jesus, que eles viram, todos eles ficaram desencorajados, ficaram com medo, todos eles correram, todos eles fugiram. As mulheres foram mais corajosas do que os próprios discípulos. E aí começa a cair, a teoria da conspiração. Por quê? O que a teoria da conspiração diz, irmãos? Diz que os discípulos de noite foram e roubaram o corpo de Jesus. Ora, uma das maiores preocupações da guarda romana ou das autoridades judaicas daquele dia foi: coloque autoridade, porque o impostor, coloque segurança, porque o impostor falou que ele ressuscitaria. Então, supostamente os discípulos vão lá roubar e vai ficar ruim para a gente. Então, a princípio, historicamente, pelo menos 4 soldados ficaram fazendo a guarnição do túmulo naquele dia. E aí tem um pesquisador dos nossos dias, que diz, David Stiert, ele diz que a guarda romana naqueles dias podia perfeitamente ser equiparada à Marinha dos Estados Unidos, a força de elite da Marinha dos Estados Unidos, dado o preparo, a inteligência. Evidentemente, que eles não tinham poder bélico, não tinham todo o armamento, mas o poder físico, o treinamento era equivalente. Eu preciso lembrar os irmãos que eu fui militar um tempo, e acontece uma coisa quando um soldado está na guarda, todos os militares sabem disso. O posto, ele nunca fica desguarnecido, porque chegando aquele tempo, ainda que o soldado que está no posto durma, o outro vem substituir. E dificilmente o soldado encontra o outro dormindo e dorme também, porque tem uma noite inteira. E a cada 2 horas é feita uma substituição. A cada 2 ou 4 horas, dependendo do país. Então, seria impossível os soldados romanos todos dormirem e os discípulos ir lá remover uma pedra muito grande. Primeiro, por que era impossível isso? Porque todos os discípulos estavam com medo, eles estavam incrédulos, eles não tinham coragem para nada. As mulheres foram mais corajosas do que eles. Então, como é que alguém que está com medo, que está inclusive espraguejando Jesus, dizendo que não conhece Jesus, porque está com medo de morrer também, vai na madrugada enfrentar a guarda romana para roubar o corpo? Cai a teoria da conspiração nesse ponto. Quarto fato histórico é que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. E aí a crítica da teoria da conspiração diz o seguinte, Marinho, que por que o Novo Testamento não tem uma única referência ao túmulo vazio? E a hipótese dessa resposta é que o fato era tão conhecido e se tornou tão claro que ninguém se preocupou em refutar. Ninguém se preocupou em dizer, não, o fato é que o túmulo estava lá. E pensa comigo, por que o túmulo vazio não foi a questão daqueles dias? Imagine, se porventura os discípulos fossem lá e roubassem o corpo, por que eles destruíam Jesus? Por que eles deixariam as vestimentas de Jesus e os lençóis lá? Será que alguém que está com medo, que vai fazer de repente um crime, porque era um crime contra Roma fazer isso, eles iam violar a guarda romana e depois ainda iam despedir Jesus e deixar lá aqueles lençóis, Helenita, que hoje é conhecido como Santo Sudário, que também está em um país muito importante como referência para que possam se testificar de que Jesus ali esteve, que aquilo lhe pertencia. Então também, cara, um túmulo vazio não tem referência porque era algo comum, todo mundo ficou sabendo disso, fato notório. Quinto fato, os discípulos testificam que tiveram inúmeros encontros com Jesus. Se as pessoas acreditam nisso ou não, mas é um fato, os discípulos declaram, historicamente eles se encontraram com Jesus. E o sexto fato, irmã Dani, que faz toda a diferença,
é que os discípulos, depois desses encontros, eles foram dispostos, eles se dispuseram e colocaram nos seus corações dar as suas vidas por Jesus. A teoria da conspiração diz o seguinte: não, eles tramaram, inventaram um acordo e se mantiveram acordados com aquilo. Irmãos, uma mentira não perdura mediante pressão. Os irmãos lembram do assalto do Banco do Brasil em Fortaleza, Ceará, alguns anos atrás? Feito histórico, muitos milhões. Inventaram muitas mentiras com aquilo, até pegar o primeiro. Não pegou o primeiro, pressiona, vai pressionando, vai pressionando. Uma mentira não se sustenta sob pressão. Será que se os discípulos tivessem mentido em relação ao corpo de Jesus, eles aguentariam a pressão de ir para a morte? Será que Pedro, negando Jesus a primeira vez, ele não seria tentado, se aquilo fosse mentira, a fazer isso outra vez? Então, os discípulos, depois desses encontros, eles mudaram as suas vidas radicalmente a ponto de abrir mão da própria vida para testemunhar aquilo que eles viram. Sétimo fato histórico é que a proclamação da ressurreição de Jesus aconteceu antes da igreja iniciar. Então a igreja não inicia para depois eles pregar, a igreja vai pregando, os discípulos vão pregando, falando que Jesus morreu para salvar pessoas, mas que ele ressuscitou, gerando esperança para que também pudéssemos experimentar igual a ação de Deus na nossa vida, e isso gerou a igreja. Então a mensagem que produziu a igreja, não foi a igreja que produziu a mensagem do Cristo morto e ressurreto, foi o Cristo morto, a mensagem do Cristo morto e ressurreto, que gerou o movimento igreja, chamado até hoje por nós, igreja. Nós somos igreja, e é essa pregação que começou falando disso, que perdura até hoje. Oitavo fato histórico: o testemunho público dos discípulos e a pregação da ressurreição inicialmente ocorreram em Jerusalém. Se porventura a teoria da conspiração tivesse certa, seria muito fácil alguém desmentir os pregadores naquela época. E ninguém desmentia os pregadores. Eles ficavam com raiva porque eles não conseguiam, de alguma maneira, ter refutação para aquilo. E eles mandavam matar, e eles continuavam pregando. E por isso cunhou-se o sangue dos discípulos, tornou-se a semente do Evangelho. Eles iam morrendo, iam pregando, iam morrendo, iam pregando, pessoas iam crendo, pessoas iam sendo alcançadas. Isso começou em Jerusalém. Jesus falou: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Aí entra a ação de ver Jesus ressurreto, e entra a ação do Espírito Santo, gerando empoderamento dessas pessoas, e eles não estavam nem aí. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele continua vivo, está impulsionando a sua igreja, e isso gerou salvação de almas, inúmeras. Um homem que morria, eram milhares de pessoas que iam ser salvas por causa daquele homem. E hoje nós estamos aqui levantando a bandeira de que Cristo continua vivo por conta desses fatos que nós entendemos serem reais, verdadeiros. Nono fato histórico: a mensagem principal do Evangelho que nós lemos agora é que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É a principal mensagem. É isso que Paulo está dizendo: olha, se isso não é verdade, a nossa mensagem, a nossa pregação, a nossa fé cai por terra. E além disso, nós somos as piores testemunhas. O nosso testemunho não tem valor algum. 10º fato histórico: o domingo foi mudado a partir da ressurreição de Jesus. Antes da ressurreição de Jesus, o domingo era um dia comum. Para a igreja, o domingo se tornou um dia de adoração a Deus, um dia de louvor a Deus. Ficou reconhecido como o primeiro dia da semana, também chamado de um dia do Senhor. Você vai encontrar também, quando você estuda a questão da divisão, pastor Everaldo, dos anos, dos meses, dos calendários, o domingo é tido historicamente como o dia do Senhor. Assim como Cristo, missionário Neto, dividiu a história em antes e depois, ele também gerou uma ação nova para o domingo. 11º fato histórico, e aí nós vamos conversar sobre esses dois últimos, que é o 11º e o 12º. Tiago, irmão de Jesus, se converteu depois que Jesus apareceu a ele. E no finalzinho nós vamos ver essa evidência também importante na família de Jesus. E por fim, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, se converteu a partir do testemunho do encontro com Jesus. Então, esses são fatos históricos. Se você pegar qualquer livro de história que trata desses personagens, Tiago e especialmente Saulo de Tarso, é isso que historicamente vai estar registrado sobre ele. Então nós vamos ler agora, e eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias, em Lucas capítulo 24. O que nós vamos ler agora? As evidências físicas de que Jesus ressuscitou. Porque o que se dizia depois da teoria da conspiração? É que Jesus era apenas aquilo, Everaldo, que os gregos chamavam o Enio. O Enio é aquele personagem
de poder e luz, tão somente um espírito, vamos dizer, um espírito, uma aparição, um fantasma. E aí nós vamos ver as provas físicas de que Jesus de fato ressuscitou. Evangelho de Lucas, capítulo 24. E nós vamos iniciar a partir do verso de número 36. Jesus aparece aos discípulos e agora ele vai mostrar que o seu corpo, apesar de ser um corpo espiritual glorificado, que não mais experimentará a morte, não terá mais qualquer possibilidade do corpo ressurreto de Jesus experimentar a morte, agora ele se põe de pé também para provar que esse corpo ainda tem traços físicos, tem marcações físicas, tem inclusive as marcas do sofrimento oriundo da sua morte. Lucas 24, 36. Na verdade, 37. Olha o que o texto diz. Lucas 24, 37. Lucas 24, 37 diz: E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Então a palavra aqui é pneu ou pneumático. O que é um espírito? Um sopro, um vento, ou podia ser uma outra tradução, uma ilusão, apenas uma alusão a algo, ou talvez uma visão. Então os próprios discípulos de Jesus, de imediato, quando Jesus se apresenta no meio deles, eles olham e dizem assim: é só um espírito. E os discípulos acreditam que é um espírito. E aí Jesus vai demover, vai tirar isso da cabeça deles, de que ele não é um espírito, ainda que ele esteja com um corpo de fato que tem uma ação diferenciada, porque agora o corpo de Jesus não é mais um corpo que está limitado pelas barreiras físicas, ou seja, a lei da gravidade já não funciona para Jesus, porque ele entra, os discípulos com medo, inclusive sem entrar por porta. O texto diz que repentinamente ele entra, está diante dos discípulos. Os discípulos olham assustados e dizem: é um espírito, é só um espírito. Jesus vai demover esse pensamento na cabeça deles. Então eles estão inicialmente com medo, eles estão atemorizados, eles estão apavorados e eles estão com muita dúvida. Verso de número 38, olha o que o texto diz. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe ao vosso coração tantas dúvidas? Por que o coração de vocês está com dúvidas? Eles não conseguiram de imediato tirar o temor, o receio, inclusive as dúvidas. Eles não conseguiram dizer, Daniel, de imediato que ali era Jesus ressuscitado. Eles disseram: é uma emanação, é um espírito, é um fantasma, é apenas uma ilusão, é apenas um sopro, que é a expressão mais clara da terminologia espírito. Verso número 39. Aí Jesus agora convida para provar. Ele diz: vede as minhas mãos e vede os meus pés, que sou eu mesmo. E aí ele convida não só para a questão da utilização da visão, ele convida também para o apalpar, para o toque, para o tato. E ele diz: apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como os que eu tenho. Jesus está ali mostrando que ele tem marcas da sua morte. Aí eu lembro do que diz João no Apocalipse. João, quando ele vê Jesus, ele diz: ele está como um cordeiro que foi morto. A marca do sacrifício ainda estava nele na visão de João. João viu com essas mesmas características, as marcações do corpo ferido, assim como os discípulos viram. E Jesus os desafia para que eles possam não apenas ver, a visão é sempre a primeira impressão de tudo que a gente faz de uma relação. Quando nós estabelecemos amizade com alguém, nós olhamos, depois nós falamos, e aí por fim nós nos aproximamos em um toque, em um tato. E Jesus propõe isso. Verso seguinte, verso de número 40. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então há um progresso. Primeiro, Jesus convida para que eles mesmos olhem. Jesus os desafia para verificar, apalpando. Como eles parece que sentiram receio de fazer isso, essa expressão mostrar é quando um pai vai mostrar, por exemplo, a educação escolar para um filho. Ele chega lá e mostra, o filho tenta fazer, não dá conta, deixa eu te mostrar como é que faz. Ele vai lá e mostra. Então Jesus mesmo mostra: olha, aqui, mostrou, literalmente mostrou. Verso de número 41. Aí aqui a gente vai caminhando com um progresso. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e aqui eu entendi a Regina. Regina, a gente vai contar algumas coisas para ela, ela diz assim: eu não acredito. Eu não acredito. Você já contou alguma coisa para alguém que, ou de repente, por tristeza
ou por alegria a pessoa diz, eu não acredito, ela surgiu aqui, isso foi cunhado na Bíblia. Isso não é coisa do nosso dia não, isso apareceu aqui na Bíblia. Eu não acredito, os discípulos ainda não estavam acreditando. 41. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da euforia, da alegria, da emoção, estando admirados, Jesus lhe disse, tens aqui alguma coisa de comer? E aí Jesus chama para o agora, essa expressão aqui é nesse instante. Olha aqui, o que vocês têm aí para a gente comer aqui? Verso seguinte. Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe e um favo de mel. A sua Bíblia tem a expressão favo de mel ou mel? Ela está entre colchetes? Já observaram? Algumas traduções estão entre colchetes. Por quê? Porque alguns manuscritos não apontam a questão do mel. Provavelmente, tudo que você encontrar na Bíblia que está entre colchetes, provavelmente é a adição de escriba. Ah, pastor Ronaldo, então tem a adição de escriba? Tem, mas isso muda o quê? Beber e comer é a mesma coisa. Beber e comer não muda nada. Então, o peixe é literal, ele está ali. O favo de mel pode ter sido uma aguçar de um dos escritos, pode ter sido uma inserção. E por que eu digo isso? A gente tem no Novo Testamento mais de 5.500 manuscritos só no Novo Testamento. E tem uma parte da crítica textual, Geraldo, que diz assim, como é que eu sei que todos esses falam de uma coisa só? Eles fazem um trabalho chamado colação, que leva anos e anos. O que é a colação? Não é colar um no outro, é ler um comparando com o outro, ler um comparando com o outro, ler um comparando com o outro. Tem um trabalho de muito tempo que comprovou que os mais de 5.500 manuscritos do Novo Testamento, da crítica textual, dizem que o texto é real. Então, algumas vezes você vai encontrar esse colchete, toda vez que você encontrar esse colchete na Bíblia, significa, é possível que na tradução, dependendo de qual for ela, o escrito em algum momento ele quis endossar alguma coisa. Mas isso mudou o que aqui? Absolutamente nada. Porque Jesus, no verso seguinte, e ele comeu na presença deles. Então, se comeu ou se bebeu, não faz diferença. O que está em jogo aqui é a prova de que ele fez uma manifestação física diante dos discípulos. Os discípulos ficaram já com o coração mais tranquilizados. Assim acontece conosco hoje, irmãos. Quanto mais nós estudamos essa doutrina, que de imediato ela parece ser loucura para alguns, mais nós vamos nos familiarizando com o que a Bíblia nos garante que aconteceu. Então está declarado aqui, primeiro, a marca autêntica de que Jesus não só morreu, mas que ele ressuscitou. E que agora ele convida os discípulos para crer que é exatamente ele que está ali. Então Jesus ele não come com seus discípulos só uma vez. Ele vai comer com seus discípulos inúmeras vezes durante esses 40 dias. Então a primeira coisa que Jesus faz é demover o conceito de que ele era só um espírito. Não. Ele era só, ou era só uma lembrança, não. Ou ele era só um sopro do passado, não. Ele não era só um espírito, ele estava ali pronto para ser apalpado. Inclusive, ele estava ali pronto para alimentar-se com os discípulos. E os discípulos ficaram extasiados, os seus corações começaram a se inclinar para crer em Jesus. Começaram a acreditar que ali de fato era Jesus. Outra coisa que acontece aqui é que Jesus também, com essa ação, ele também explica o valor das Escrituras. Nós vimos isso numa semana passada, mas nós vamos revisar isso aqui rapidinho. Ainda em Lucas 24, a partir do verso número 44, Jesus faz outra coisa importante que nós não podemos abrir mão quando nós pensamos em entender doutrina bíblica. É olhar para as Escrituras e para o valor que elas têm. Jesus explica as Escrituras, verso número 44 ainda, do capítulo 24 de Lucas. A seguir, ou seja, depois que comeu, depois que os discípulos ficaram ali, vendo que agora Jesus estava em um corpo físico, não era um espírito, Jesus aproveitou o embalo daquela convicção para também gerar convicção a partir do entendimento das Escrituras. 44. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, aquilo, Everaldo, que você pregou aqui ontem, o anúncio do Salvador que breve vem buscar o seu povo. Estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Observe o que diz o verso número 45. Então, lhes abriu um entendimento para compreender as Escrituras. Então, houve compreensão completa. Eles conseguiram receber uma prova física, mas eles também conseguiram entender uma prova intelectual. Então, essa expressão, entendimento e compreensão, significa, no dicionário, não significa conter em si. Ou seja, pegaram a informação, e aí eu lembro, Edilete, daquela sua ilustração do jovem que estava ouvindo a palavra, mas ele colocava a mão em um dos ouvidos para entrar e não sair, ou seja, reter aquilo dentro. Entender e compreender significa
reter em si, abranger para si, alcançar através do entendimento intelectual. Ou seja, os discípulos viram fisicamente, mas o intelecto deles agora abriu para entender que tudo que se dizia na Escritura falava-se de Jesus. Também tem a ver com perceber. Estava oculto para eles, mas a partir dessas provas eles começaram a perceber. Também significa entender algo dito por alguém. Ou seja, aceitar algo exatamente como ele é. Perceber, ouvir, estar incluído, estar contigo. Foi o que aconteceu com os discípulos. Agora compreenderam. Compreenderam o quê, Maria? Em uma sentada com Jesus entenderam a lei. Lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Entenderam os profetas, que também compreendem os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Esdras, Neemias, Esther. Eles compreenderam também onde aparecia Jesus, eles também entenderam isso. Compreenderam também o que diziam os profetas. Os 5 maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, também o Ezequiel e Daniel, os menores, Oséias, Joel, Miqueias, Naum, Obadias, Jonas, e assim sucessivamente, Zacarias, Malaquias, todos os menores. Então ficou muito claro para eles de que houve entendimento, houve compreensão. Outro fato, ainda dando continuidade nas evidências físicas, está no Evangelho de João, capítulo 21, só avançado. Jesus agora ele vai tratar o coração de Pedro, é o último capítulo do Evangelho de João, e faz questão, o comentarista faz questão, na verdade o João faz questão de registrar que essa já era a 3ª vez que Jesus aparecia aos seus discípulos, ou seja, provavelmente nessas referências que nós vimos em Lucas tenham sido as primeiras, e depois dessa uma sequência de pelo menos no registro de João, era a 3ª vez. Evangelho de João, capítulo 21, verso de número 14, que diz assim: e esta era a 3ª vez que Jesus já se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado. E agora o que Jesus vai fazer aqui? Verso de número 9, volta um pouquinho comigo, ainda no capítulo 21 de João. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima delas peixe, e havia também pão. Quem preparou isso? Jesus. Os discípulos estão pescando, Jesus já preparou uma fogueirinha com peixe e com pão. Então, ele está com um corpo físico, não é um espírito, ainda que um corpo experimentado na glória que a ressurreição lhe proporcionou, que o poder de Deus, o Espírito, lhe proporcionou. Vamos ver ainda os versos números 10, olha o que ele diz. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Jesus pede mais uma vez comida, mais uma vez Jesus pega algo sólido para mostrar para os discípulos que ele não está em um corpo espiritual, ou seja, ele não é um espírito, mas está em um corpo ressurreto e pode ser um corpo, inclusive, que pode se alimentar ainda. Verso número 12. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era Jesus. A incredulidade diminuiu. A incredulidade já não está mais para dizer que Jesus era um espírito, porque agora eles já sabem claramente que é Jesus. Verso de número 15, isso é interessante. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, e aí Jesus vai tratar de Pedro, mas depois de ter comido. E é engraçado que Pedro ele faz questão de registrar esse encontro aqui também. Lucas ele registra uma pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Você pode, abre comigo aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Pedro agora ele está conversando com Cornélio e a sua família, e na sua pregação ele faz questão de voltar a esse feito histórico que aconteceu com eles, para falar da importância de Jesus ter aparecido e ter se alimentado com eles como prova e evidência física de que Jesus de fato ressuscitou, não como um espírito, mas como um corpo físico. Evangelho, na verdade, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do verso número 39. Atos 10, 39. Olha o que Pedro diz, e essa é a fala de Pedro e Lucas registra isso. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando-o em um madeiro. Ou seja, enfatiza-se a morte de Jesus, enfatiza-se que Cristo foi para a cruz conforme a punição romana naqueles dias. Continua.
verso número 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, ou seja, que aparecesse. 41. Observe o que diz o 41. Não a todo o povo, ou seja, é verdade, não apareceu a todos. Nós vimos as aparições na semana passada, foram a 500 pessoas. Dentre elas, Maria Madalena, as mulheres, Pedro, Cleopas, o discípulo que está indo com Cleopas no caminho de Emaús, os 11 discípulos, depois, novamente, aos discípulos, a Paulo, a Pedro, a Tiago, conforme nós vimos. Então não foi a todos, mas a quem Deus escolheu. Não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele depois que Ele ressuscitou dos mortos. Então vai ficando claro que os discípulos, depois da ressurreição de Jesus, eles vão tendo um convívio aproximado novamente com Jesus. O que aconteceu? Pedro disse: Senhor, eu te amo, vou contigo até para a morte. Jesus, conhecendo o coração de Pedro, disse: Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Antes que o galo abra o bico, você vai ter me negado. Pedro, eu vou contigo para a morte. O negócio arrochou, Pedro fugiu, João fugiu, ficou olhando um pouquinho de longe, mas fugiu também. As mulheres ficaram com coragem, os discípulos se esconderam. Criou-se um terror nos seguidores de Jesus. Mas há uma promessa de Jesus no terceiro dia ressuscitar. Jesus ressuscita e agora ele vai mostrando as evidências de que ele está ressuscitado, de que ele agora está de pé. Então eu quero convidar os irmãos para pensar que Pedro é o que Paulo disse lá. Volta aí comigo para 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso de número 5. E apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e aos 11, 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já morreram. 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. 8. Depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, ou seja, como um abortivo. Então perceba o progresso. Jesus ele vai aparecendo para as pessoas, e não só apareceu como um relance. Não, agora ele começa a dar provas de que ele de fato está ressuscitado, com as marcas das suas machucaduras, que Isaías diz: pelas suas pisaduras nós somos e fomos sarados. E ele vai mostrando isso com provas que vão ficando mais contundentes. Então essas são basicamente as evidências físicas de que Jesus esteve com os discípulos. Fiz aqui, tentei fazer um sumário rápido. Nós vamos ver agora, meus irmãos, para concluir, a conversão de 3 pessoas que são importantes. 3 pessoas que tiveram dificuldade de crer em Jesus. 3 pessoas que eles tinham dificuldades de crer em Jesus. Os 2 primeiros, eles tinham literalmente dificuldade de crer em Jesus. E o último era perseguidor de Jesus, inclusive de tudo que era relacionado a Jesus, que era o caminho. Então nós vamos ver as conversões de Tomé, vamos ver a conversão de Tiago, irmão de Jesus, e vamos ver a conversão de Pedro como prova da sua ressurreição. Como prova que nesse período de 40 dias, Jesus fez muitas obras antes de subir ao céu. Vamos ver Tomé. Abra aí João, Evangelho de João, vamos relembrar alguns traços de Tomé aqui. Evangelho de João, capítulo 11, vamos ver o verso de número 16. Quem é Tomé e quais são os seus traços? Eu sei que todos os irmãos sabem, nós vamos aqui rememorar essas informações sobre esse homem que tem dificuldade de crer. Tomé é aquele tido como alguém que tem dificuldade de crer. E aí, analisando com calma, Everaldo, me parece que Tomé é alguém que precisa nos ensinar muitas lições. A própria Bíblia diz para a gente não crer em todo o Espírito, ou seja, não crer em tudo rapidamente, não. Faça exames, examine, observe, veja se condiz. O exemplo é a igreja de Bereia, analise, verifique, olhe o texto. E Tomé de imediato parece ser incrédulo, mas é alguém que dá algumas lições para a gente sobre o fato de ser alguém. Isso seria chamado, irmão Luiz, de ceticismo saudável. O que é o ceticismo saudável? Você não é um cético que diz que não crê em nada. Não, você é alguém que analisa antes de declarar a fé ou amor para qualquer informação. Então Tomé era essa pessoa. 11:16 do Evangelho de João.
Então Tomé, chamado Dídimo, Dídimo quer dizer gêmeo. Alguns pesquisadores vão dizer, dos quais Norman Champion diz assim, provavelmente ele tinha um irmão gêmeo, ou uma irmã gêmea, nós não sabemos ao certo. E por isso sempre acompanha o seu nome Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, é o irmão gêmeo, é o Tiago, ou é o Tomé que tem um parente gêmeo a ele. Então a ideia é mais ou menos essa. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus codiscípulos, aos seus irmãos, vamos também para morrer com ele. Ou seja, Tomé era aquele homem incrédulo, ele tinha dificuldade de crer. Quando Jesus falou que ia, ele falou, vamos lá para morrer. Vamos fazer o quê? Então vamos para morrer, não vamos morrer com ele, vamos lá morrer com ele. Pareceu um ato de coragem, mas ao mesmo tempo é um ato de extremo pessimismo. Ele está com Jesus, Jesus está dizendo que vai para um lugar, ele está dizendo, não, nós vamos morrer. Parece ser de coragem, mas ao mesmo tempo é de pessimismo. Então nós vamos morrer. Essa era a maneira como Tomé geralmente era considerado nos seus pensamentos. João 14:5. Jesus está falando do céu, Jesus está falando de morada. João 14:5. Jesus está falando de retorno para vir buscar o seu povo para ficar junto com ele. E é evidente que essa não é uma marca de incredulidade só de Tomé, mas ele está ali tentando pesquisar, está tentando entender para compreender. João 14:5 diz, e disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Mais uma vez Tomé está dizendo, eu não estou entendendo nada, eu não sei para onde o senhor vai, eu não sei o que o senhor está falando, como é que eu vou saber isso aí? Ou ele era muito inteligente, Marinho, para dizer com perguntas. Já viu aquela expressão jogar verde? Já viu aquela expressão jogar verde? Às vezes você faz uma pergunta sabendo de coisas, mas você quer desenrolar um pouco mais, você quer que o carretel solte mais linha. Pode ser que essa seja a ideia inicial de Tomé. Ele está dizendo, eu não sei, mas pela característica dele, de fato, é de incredulidade. Vamos avançar em João ainda, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versos número 20, 25 e 24 e 25. Evangelho de João, capítulo 20, os versos números 24 e 25. O título aí da leitura é de fato uma declaração da incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo ou Gêmeo, não estavam com eles quando Jesus veio. 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi as suas mãos e os sinais dos cravos, e ali eu não puser o meu dedo, e eu não colocar a minha mão no seu lado, de modo nenhum eu vou acreditar. Observe, irmãos, que os discípulos tinham uma grande intimidade entre eles. Ali estava João, o discípulo amado, que disse, eu vi, o mestre ressuscitou. Nós até comemos um pão com ele, e até comemos um peixe com ele, nós até comemos um pedaço de mel com ele. Ele esteve entre nós. E Pedro se levanta e diz, eu também vi. André se levanta e diz, eu também vi. Mateus diz, eu também vi. E assim cada um dos discípulos vai dizendo, nós vimos, ele esteve entre nós se alimentamos com ele. Preciso lembrar os irmãos que entre a primeira aparição de Jesus com os discípulos, sem Tomé, para a segunda de 8 dias. E aí é o verso seguinte, acompanhe ele. Verso número 26. Passado 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. Verso número 27. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê aqui as minhas mãos. Chega também a mão e põe-me no meu lado. Não sejas mais incrédulo, mas crente. Verso número 28. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui há a conversão de Tomé. Tomé era um discípulo que andava com Jesus, Jesus ressuscita, Jesus agora mostra provas infalíveis, comendo, bebendo, andando com os discípulos, mostrando as marcas, e Tomé diz, eu não acredito enquanto eu não vejo. Então a conversão de Tomé também se torna um fato que comprova a ressurreição de Jesus. Que prova que Jesus de fato ressuscitou. Então é possível, irmãos, que discípulos de Jesus não creiam que Jesus ressuscitou? É possível. Só que se você levar uma vida carregada com esse pensamento de que Jesus não ressuscitou, ou não se esforçar para entender essa doutrina a ponto de defendê-la, aqui está o cerne do Evangelho. Aqui está a marca da pregação soteriológica
de Deus. Ou seja, o modo como Deus decidiu salvar as pessoas está inserido nesse entendimento, entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele mostrou provas infalíveis de que de fato ele ressuscitou. Então comeu com as pessoas, bebeu com as pessoas, transitou com as pessoas, preparou inclusive um churrasco para os discípulos. Brasinha, um peixe, um pão, preparou um jantar, aqueceu a alma dos discípulos, tratou Pedro, tudo isso depois de ressuscitado. Então entender isso é o modo pelo qual nós somos salvos. É o modo como o poder do Evangelho nos alcança. Nós fomos alcançados por causa dessa mensagem. Eu lembro que eu cheguei aqui por causa dessa mensagem. Ronaldo, Jesus morreu por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e você pode experimentar igual consolação. Basta você se manter em constante santificação, entendendo a doutrina, vivendo na doutrina que Cristo deve te buscar. Então isso faz parte do bojo doutrinário. Então entender que a conversão de Tomé também é um testemunho da ressurreição de Jesus, porque os próprios companheiros de Tomé disseram, ele veio, ele esteve entre nós vimos, ele ficou com a gente, ele chegou de repente aqui, não abriu porta, não abriu janela, esteve entre nós. Tomé disse, eu não acredito, se eu não tocar, se eu não for lá. E aqui eu aprendo uma preciosa e importante lição com Jesus. Sabe o que Jesus poderia dizer? Eu não estou nem aí com esse incrédulo. Creia, se quiser. Não, irmão, Jesus insiste. Ele vai para o primeiro encontro, a pessoa não entendeu, ele volta uma semana depois, a pessoa ainda não está entendendo, ele mostra, ele chama para perto, ele convida para perto, ele vai ensinando. Isso é o Evangelho, nós vamos entendendo esse princípio. Quantas pessoas nós vamos encontrar que vai dizer, isso é loucura? Se a gente abandonar essas pessoas no primeiro encontro, ou tentar convencer elas de qualquer maneira, o texto não diz que os discípulos tentaram convencer Tomé. Eu acredito que no decorrer daquela semana de 8 dias aconteceram muitas coisas. Nos dois grupos, no coração dos 10 discípulos, muita alegria, muita euforia. Será que ele vai aparecer de novo? Nós queremos encontrá-lo, nós desejamos vê-lo novamente. Eu vou até deixar um peixinho pronto aqui para a hora que ele chegar. Eu conjecturo nesse sentido. Do outro lado está Tomé. Não dá, eu não vi, eu não tive a minha convicção, eu não tive a minha experiência, eu não tive o meu contato, e eu quero ter. E Jesus pacientemente gera esse contato para que ele também se torne uma testemunha. Nós não sabemos ao certo muitas informações a respeito de Tomé. O Evangelho se cala em relação a ele, mas é dito que secularmente ele se tornou um missionário. De fato, um discípulo de Jesus testemunhando. Então, perceba que o testemunho da conversão de Tomé também é uma prova da ressurreição de Jesus. Vamos ver também agora uma outra convenção que é muito importante, que é a de Tiago, pastor Jônio, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, também era outro incrédulo. E durante todo o ministério de Jesus, durante sua vida, especialmente seu ministério, que compreende 3 anos e meio, esse familiar de Jesus, ele não se dobrou. Ele não se dobrou a Jesus. Mas é dito que ele se converte, se torna coluna da igreja. E não só coluna da igreja, se torna alguém que dá referência para o Evangelho. Ele deixa carta, ele deixa legado, ele gera reuniões para falar do Salvador, que era o seu irmão. Mas isso não foi fácil. Foi necessário Jesus ressurreto, provavelmente, ter se encontrado com ele. E é o que nós vamos ver agora. Marcos, capítulo 6, vamos conhecer um pouquinho quem é Tiago, irmão de Jesus. Marcos, capítulo 6, os versos de números 3 a 6. Marcos, capítulo 6, versos de números 3 a 6. Diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Quem escandalizava? Todos, inclusive a família. Verso número 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde ali fazer muitos milagres, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e ensinava. Ou seja, a família de Jesus e desses irmãos de Jesus, nós temos esse que é importante, que é Tiago, incrédulo. Se escandalizou com Jesus, não creu, e Jesus deixa claro: na minha casa
Eu não consegui fazer muitas ações porque o profeta na casa não tem honra. Minha família não me reconheceu, não reconheceu o meu ministério. E aí, irmãos, a gente aprende uma preciosa lição. Jesus podia ter esquecido seu irmão, ter dito: meu irmão, passou a vida inteira comigo, fiz muito milagre do lado dele, e ele não me compreendeu, fica aí com a sua incredulidade. Jesus vai insistir para salvar o seu próprio irmão, fazendo entender o valor de ter Cristo ressurreto ao seu dispor. João, Evangelho de João, capítulo 5, digo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler os versos de números 3 a 5. Evangelho de João, capítulo 7, os versos de números 3 a 5. João 7, de 3 a 5, diz: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e disseram-lhe: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Perceba que os irmãos de Jesus não se consideram discípulos de Jesus. Inclusive, eles estão fazendo uma chacota com Jesus, dizendo o seguinte: vai lá se aparecer, vai lá para que os teus discípulos vejam. Ou seja, eles não se incluem com irmãos de Jesus, ou seja, com discípulos de Jesus. 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realiza os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Os irmãos de Jesus estão incitando Jesus. Aí o verso número 5 diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Ou seja, os irmãos de Jesus não creem, não acreditam que Jesus é o Messias, nada disso. Maria guarda no coração. Lembra que quando Jesus vai com os pais para o templo, e eles voltam, e no caminho Jesus fica ali discutindo com as autoridades, quando volta o texto vai dizer que os pais guardavam tudo aquilo no seu coração, mas os irmãos não. Os irmãos não acreditavam em Jesus, eram incrédulos também. Eles não tiveram disposição de crer. Vamos para Atos, capítulo 1. Aí aqui, em Atos 1, Jesus já ressuscitou. Aqui nós já temos os discípulos reunidos, aguardando o quê, Federal? A manifestação do Espírito Santo. Eles estão no cenáculo reunidos, orando, pedindo a confirmação de que Jesus tinha dito: olha, não saiam de Jerusalém, esperem para que do alto vocês sejam revestidos. Eles estão mantendo, pastor Júnior, uma vida de comunhão, de oração. Vamos ver quem está ali agora, já nesse grupo de oração. Vamos ver quem já está ali nesse grupo de oração. Atos, capítulo 1, verso de número 14. Olha o que o texto diz: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui nós começamos a entender que provavelmente os irmãos de Jesus estão se referindo a dois irmãos. Primeiro, Tiago, e depois Judas. É a inclinação teológica que a gente tem a pensar que são esses. Por que nós pensamos assim, pastor? Porque Tiago, ele tem uma carta, e ainda que ele não se identifica como irmão de Jesus, se identifica como servo de Jesus, nós sabemos pelo registro histórico que ele é o irmão de Jesus, ou seja, se converteu. E por que nós sabemos mais? Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, nós vimos isso semana passada, 1 e 2, ele fala que Tiago era a coluna da igreja. Aí nós vamos para Atos 15, ele era a coluna da igreja que liderou o concílio, ou seja, converteu-se. O que nós analisamos aqui? Quando esse homem se converteu? Depois da ressurreição de Jesus. Jesus, provavelmente, nesses 40 dias em que ele transitou na terra, ele fez questão de visitar a sua família. E há registro, inclusive, com contribuição escriturística, de que dois irmãos dele são salvos. Judas, aquele livrinho, cartinha pequenininha que ele está, também é irmão de Jesus. Ou seja, converteram-se a Jesus. Amaram a Jesus. Então, a prova de que o irmão de Jesus, que lá no começo era incrédulo, mas agora que depois da ressurreição de Jesus se dobrou, e não só se dobrou a crer, deixou a incredulidade de lado, mas declarou inúmeras vezes. Por uma questão de tempo, eu convido os irmãos para ler em casa, leiam com calma Atos 15, leia a carta de Paulo aos Gálatas, especialmente os capítulos 1 e 2, que vai falar de Tiago. Aí nós voltamos rapidamente para 1 Coríntios 15. 1
1 Coríntios 15, que é a referência que Paulo faz a Tiago. 15, nós vamos ler o verso de número 7. 1 Coríntios 15, 7, que diz: depois foi visto por Tiago, ou seja, Jesus se encontrou com seu irmão, Jesus apareceu com seu irmão, Jesus arrancou a incredulidade do coração do seu irmão, e nesse momento Paulo está falando do Cristo ressurreto. Então, Jesus ressuscita, ele trata dos discípulos, mas ele vai ainda fazer discípulos. E a ressurreição tem esse poder de fazer discípulos. O Cristo vivo ainda hoje continua fazendo discípulos. O Cristo vivo ainda hoje continua trazendo corações incrédulos para, inclusive, entregar suas vidas a Ele, se tornando testemunhas vivas de que Ele continua salvando, libertando, e em breve vem buscar o seu povo. A última pessoa que converte-se ao Evangelho por causa do encontro com Jesus é Paulo de Tarso. E eu sei que os irmãos conhecem a conversão de Paulo de Tarso. Nós vamos ler tão somente uma das referências que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Essa é uma das principais. E aí nós vamos caminhar para concluir essa parte do estudo de hoje. Atos, capítulo 9, essa informação se repete quando Paulo se encontra com as autoridades a quem ele se defendia em Atos 22 e também em Atos 23. Então nós vamos ler a de Atos 9, a partir do verso 1. Na verdade, nós vamos ler só quem era Paulo, para que fique refrescado em nossa mente, os 2 primeiros versos. O restante eu sei que vocês conhecem, que é o encontro dele no caminho de Damasco. Então, por hora, vamos ler apenas os 2. Atos 9, os 2 primeiros versos, que diz: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, com o C maiúsculo significa os seguidores de Jesus. Esse do caminho vai passar por um processo, pastor Júnior, que depois se torna cristão. Mas inicialmente os cristãos não eram chamados de cristão. Depois é que 3 referências em Atos dos Apóstolos vai dizer, os cristãos, e os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos, e os discípulos foram chamados cristãos, mas eles eram do caminho. Quem é Saulo de Tarso? Alguém que persegue com ímpeto o caminho. Assim, homens quanto mulheres eram levados presos para Jerusalém. Jesus já está ressuscitado. Paulo continua perseguindo a igreja. Jesus está ressuscitado, convencendo pessoas, acreditando pessoas, gerando convicção no coração de pessoas. Paulo está perseguindo, prendendo pessoas. Inclusive, nós temos um relato de Estevão, que foi literalmente martirizado por consentimento de Paulo. E alguns vão dizer, Charles Funson Paulo, no seu livro A História de Paulo, vai dizer que Paulo liderou todo aquele movimento, consentiu. Ele mesmo, na sua defesa de Atos 22, ele vai dizer: eu segurei a roupa daqueles que davam o ímpeto da força que queriam matar Estevão, eu fiquei cuidando daquilo, ou seja, foi uma testemunha ocular. E por que Paulo perseguia, pastor Júnior, a igreja? Por que Paulo perseguia os cristãos? Por causa da mensagem que Cristo morreu e ressuscitou. Sabe o que acontece? Jesus se encontra com ele, quebrando a incredulidade do seu coração. Eu quero convidar os irmãos para ler 3 referências com os irmãos, que falam da salvação da nossa alma, que falam da convicção, da certeza que nós temos em Cristo Jesus, e nessa tão importante e importantíssima doutrina. É João, capítulo 11, verso de número 25 e 26. João 11, 25 e 26. Que diz: e disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê, e todo o que vive crendo em mim, não morrerá, experimentará a vida eterna. Crê nisso? E aí Jesus agora ele deixa a marca indelével de que a fé em Cristo também tem que compreender que ele morreu, não ressuscitou como um espírito, como uma emanação, como um sopro, como um relance, como uma visão. Não! Ressuscitou com provas infalíveis e que, mediante a fé nesses relatos, as pessoas podem experimentar a vida eterna. As pessoas podem igualmente receber consolação quando ele vier transformar o nosso corpo. Outra referência, Romanos 10, declaração de fé. As pessoas, quando aceitam a Jesus, inclusive aproveitam para orientar a cada um de nós. Quando nós orarmos por conversão,
especialmente por alguém que está entregando sua vida para Jesus, que possamos fazer menção desse texto, Romanos 10, os versos números 9 e 10, que diz, Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e o que significa confessar a Jesus como Senhor? E em teu coração crer que Deus o ressuscitou de entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Não tem como, irmão, sermos salvos sem ignorar essa doutrina. Não tem como experimentar a salvação. Não estou dizendo que você tem que ser um especialista, estou dizendo que você tem que crer que Jesus morreu e que Ele ressuscitou e que Ele está vivo e a sua vida é tão poderosa a ponto de tragar a morte na sua vitória e nos convidar para igualmente vencer e encarar os desafios da vida com igual ímpeto. O último texto, 1 Pedro, primeira carta que Pedro escreve, e aí eu convido você para já ficar de pé, capítulo 1, nós vamos ler os versos números 3, 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 1, os versos números 3, 4 e 5, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito grandiosa misericórdia, nos regenerou, nos gerou novamente para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma esperança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Somos salvos, estamos salvos, seremos salvos. O próprio Jesus enfrentou e que disseram: não há ressurreição. E que eles declaradamente pregaram o Cristo ressurreto. Que Deus ajude a cada um de nós, meus irmãos, a nos manter firmes. Manter o nosso coração firmado nessa palavra. Manter o nosso coração firme nessa palavra. A mensagem da morte e ressurreição de Jesus traz esperança. Porque se o nosso Senhor estivesse grudado naquela cruz, a pregação do Evangelho seria vã. Se ele ainda hoje estivesse morto, enterrado, seus ossos foram encontrados, a teoria da conspiração tivesse prevalecido, por certo, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum dos discípulos seriam capazes de dar as suas vidas, mas uma vez que Cristo ressuscitou, eles deram as suas vidas, eles se entregaram, eles abraçaram o Evangelho, eles foram a semente no seu sangue para que nós pudéssemos chegar. Então, a minha pergunta para cada um de nós nessa noite é: como é que está o seu coração quanto a essa doutrina? Crê tu nisso ou não? Se crê, a salvação se estabelece a partir desse cumprimento, ou seja, do apegar-se nisso. Vamos orar, vamos ficar de pé, nós vamos orar no nome de Jesus, pedindo que Ele nos alcance, né, Senhor? Depois de ter meditado na Tua Palavra, depois, Senhor, de pensar, ó Deus, na importância desse ensino, que é, ó Deus, entender, ó Deus, o poder que o Senhor tem de ressuscitar dos mortos, o Teu Filho Jesus Cristo. Evidentemente, Senhor, que nós não queremos que pessoas hoje, humanos, sejam ressuscitados para o belo prazer daqueles que oram, pelos aqueles que já partiram. Não, Senhor. Nós queremos ter em nosso coração a convicção que moveu os discípulos. Nós queremos ter, a partir do estudo dessa doutrina, o arrancar de nós todo tipo de incredulidade, tudo aquilo que nos impede de ser crentes para a vida eterna. Nós não queremos apenas pertencer ao ministério, carregar uma Bíblia, não, nós queremos ter convicções de vida eterna. E essa doutrina, ela fala do porvir, ela fala daquilo que vai acontecer também conosco, se nós partirmos mediante a fé na esperança de que Teu Filho morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, trazendo convicção, que transitou entre os discípulos, que teve inúmeras e fez inúmeras aparições, um número significativo de aproximadamente 500 pessoas testemunharam. Isso é registro histórico e nós acreditamos, e nós também nos apoiamos na fala do Teu Filho Jesus, que diz: Tomé, porque tu viu, porque teve a possibilidade de apalpar, de ver, tu creu, mas bem-aventurados são os que não viram, mas que mediante o testemunho das Escrituras terão o seu entendimento esclarecido e irão crer para a vida eterna. Ó Senhor, gera no nosso coração
convicção de vida eterna, gera no nosso coração esperança, a saudosa esperança de também experimentarmos a tão sonhada glorificação. Ajuda-nos a nos manter santificados, que o Teu Espírito nos santifique e nos prepare, para que quando o Senhor voltar, ó Deus, com o Teu corpo glorificado, que todos verão, inclusive aqueles no momento certo que nos transpassaram também, verão, testificarão, e nós não queremos ser tomados com surpresa pela incredulidade daquele dia, porque não dá para fazer mais nada. Nós queremos hoje lançar aos Teus pés as nossas dúvidas. Nós queremos hoje, Senhor, lançar aos Teus pés todas as nossas incapacidades e pedir descortinadamente da inteligência do homem, pois só o Senhor é capaz de fazer isso. Ajuda-nos, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, ajuda cada crente a ser crente, crendo que Cristo está vivo e que breve vem buscar a sua igreja, a nossa oração, no nome de Jesus.